Obrigada pela sua presença no nosso podcast. Obrigado a gente pretende aqui fazer uma expansão de consciência, ajudar as pessoas a entenderem coisas básicas sobre ESG. Eu sei que hoje você está como gerente sênior, líder de práticas de sustentabilidade na Protiviti. Falei certo? Isso. Protiviti Brasil. Mas eu sei também que a sua formação é de engenharia ambiental. Me conta, antes de entrar aqui nas perguntas, que eu tenho uma série, como é que você chega no ESG? Você pode me contar rapidinho? Legal, Viri, vamos lá. É interessante passar por essa carreira minha, que pode ser o caso de muitas outras pessoas, né, que se interessam. Principalmente em engenharia ambiental, que, como você já citou, eu fui formado em engenharia ambiental. E muitos engenheiros ambientais, muitas por vezes, né, ficavam pensando, falando, poxa, a gente ainda não tem nosso lugar ao sol dentro da engenharia. E acaba que surge como uma possibilidade essa questão do ESG. Mas falando mais especificamente sobre a minha carreira. Apesar de ser engenheiro ambiental, eu iniciei a carreira dentro de Big Four como a parte de auditoria externa, contabilidade. Então, eu tive como consultor. E aí eu tive que entender um pouquinho desse universo, né? Conseguir entender um pouco mais de números da parte de finanças. E aí eu fui migrando naturalmente para a parte de consultoria, de fato, parte mais de controle interno, de auditoria interna, que é até um pouco do nosso evento que a gente está aqui hoje. E aí, dentro desse universo, eu passei até 2021, praticamente, focado nesse universo de auditoria interna, controles internos, estando dentro de consultorias, mas também já tive do lado de lá da cadeira ali, trabalhei em algumas grandes empresas aí de setor nesse universo, adoro. Mas, justamente, acho que a chance que eu tive, na hora que apareceu o ESG, de juntar a questão de riscos, governança, que eu gostava tanto com a minha formação lá atrás, de engenheiro ambiental, foi a minha chance que eu tive de retomar, juntar as peças do quebra-cabeça para seguir a carreira aí, legal. Como um mar de oportunidades aí para frente. Eu sei que você é muito feliz fazendo o que você faz, muito, né? Adoro esse tempo. Então me ajuda a ajudar. Vamos lá. Eu queria que você contasse para quem está assistindo quais são, né, os primeiros passos dessa jornada do ESG nas instituições, no corporativo. Excelente. A gente tem diversos clientes, né, que trabalham com a gente e a primeira tomada de ação que a gente sempre fala que é o start, né? Precisa ser. É o que a gente chama de diagnóstico. O que vai premiar esse diagnóstico? Primeiro, a questão de maturidade das empresas. O ESG, ele tem uma questão, um trigger que as pessoas ainda muitas vezes não entenderam dentro das empresas. Fala, é um pulo do gato, isso? Porque muitas vezes entendem a questão de ESG, de sustentabilidade, como reciclar, fazer a reciclagem de material, okay. Ou, enfim, fazer qualquer uma dessas atividades que há muito tempo tem esse conceito de sustentabilidade. Tá certo, não tá errado. É o S, né, do ESG. É o S do ESG e é porta para fora, tá ótimo, as empresas têm que cumprir esse papel. Mas quando a gente fala de ESG, muitas vezes a gente tem que olhar de fora para dentro. Qual que é o risco para a empresa, pensando em questões sociais, ambientais e de governança. Então, pensando nesse aspecto, a gente começa com a maturidade e fala assim, tudo bem, você tem ações sedimentadas são ótimas, mas o que de fato está atrelado à estratégia da tua empresa? O que vai ajudar a garantir que a sua empresa vai sobreviver daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Perenidade dos negócios. Perenidade dos negócios. Então, tem muito a ver com riscos, né? Então, a gente começa entendendo a maturidade ali dentro da empresa. Depois, a gente entra para uma coisa que é super relevante para todas as empresas que forem entrar nessa jornada, que é o que a gente chama de materialidade. Passo 2. Passo 2. E aí, a materialidade, ela vai constituir algumas ações para você chegar na materialidade. Quais sejam? Primeiro, só definindo a questão de materialidade, por que isso é importante. Eu nunca ouvi falar. Então, vai do beabá, vamos do beabá. Quero entender. Por que é super importante a materialidade? Porque o ESG, ele é um monstrenguinho. É muito assunto dentro de uma mesma caixinha. Sim. Então, a gente fala amplo, que nem você né? citou, questão desde social, ambiental, para ter noção, a questão de privacidade de dados está composta aí dentro. Então, tem muita coisa. Tem. Se as empresas fossem se importar com LGPD, tudo, por exemplo, está dentro. Está dentro disso. Então, se as empresas fossem se importar com tudo que está dentro dessa caixinha, haja dinheiro para cuidar de tudo isso e aí não daria lucro, enfim, não faz sentido mais a empresa. Então, você precisa entender o que é material de fato para sua empresa, ou seja, o que é muito relevante para garantir essa sustentabilidade da sua empresa. Okay. Felipe, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos lá para as outras ações que eu tinha citado. Uma dessas ações é a questão de olhar para o lado, né? Entender por setor. Então, quais são os seus principais concorrentes? O que eles têm feito? Isso está dentro da materialidade. Isso está dentro da materialidade. No para passo você 2, descobrir quais são os principais assuntos dentro do meu setor. Certo. Então, olhando para o lado, para os meus concorrentes, eu vou entender o que eles estão fazendo.
Outra questão, olhar para as principais frameworks de mercado hoje, enfim, a gente tem alguns que a gente vai citar durante a conversa aqui, mas você olha para lá porque eles também têm uma diversidade de estudos que te trazem, falar, ó, se você é do setor da saúde, você precisa se importar com isso, isso e isso. Ok. Minimamente, Entendi. né? Você fazendo um O estudo que mais faz raso. sentido dentro do seu negócio? E além disso, a gente tem muita questão de engajamento com stakeholders, que isso está bem falado também, está bem batido. Ou seja, com os públicos que você se relaciona. Isso. É importante você fazer uma classificação de stakeholders para o seu negócio e falar assim, por exemplo, sei lá, governo para mim é super importante, instituição financeira. Ok, Governo, então a gente está olhando para regulatórios. regulatórios. Então eu vou envolver essas partes interessadas através de pesquisa, de questionário. Sim. Falar, ó, tô montando a minha materialidade aqui, eu quero trazer o que é importante para o meu negócio, então eu tô trazendo essas opções aqui, ó, isso. O que para você é importante que eu divulgue de informação, que eu trate, que eu tenha planejamento aqui dentro da minha empresa. E a gente pode espelhar para o micro, né? Não pode, às vezes é governo, mas pode ser o da sua cidade, Pode município. ser do seu município, enfim, seu cliente ali direto, um cliente relevante, seu Ok. fornecedor que você depende muito da sua cadeia. Levantei isso. Super interessante. Então, ótimo, Felipe. Fiz o benchmarking aqui, fiz a minha pesquisa de stakeholder, olhei para os setores, agora eu vou trazer agora? tudo isso para dentro de casa. Né? Ok. Para fazer, entre a alta administração, alinhar com a minha estratégia e falar assim, bom, então para minha empresa faz sentido isso aqui de temas. Ótimo, fechamos a materialidade. Isso é um dos Ok. passos mais importantes que tem. Porque a partir da materialidade, você vai conseguir pegar indicadores para você conseguir medir as suas ações aonde você quer chegar Ele lá. é um passo estrutural. Estrutural. Então você vai definir, por exemplo, que um dos meus indicadores tem a ver com a questão de recursos hídricos. Ok. Nossa, você leu meu pensamento em falar isso agora. Questão da água. Questão da água de recursos hídricos. Pois bem, o que eu vou reportar lá na frente, o que eu vou me comprometer como companhia de metas. Eu vou reduzir em tanto o meu consumo, eu vou reciclar tanto da minha utilização de água, eu vou reutilizar, né, no caso de Mesmo água. que você use a água para Mesmo que você gerar use o a água. seu produto, por exemplo. Perfeito. Então, a partir disso que eu vou ter a minha meta lá de redução de tanto ou de reutilizar tanto de água, eu vou acompanhar isso através de indicadores e vou dando um reporte para esses stakeholders mais importantes, falar assim, tô no caminho. Lembra que eu falei para você que isso aqui é uma coisa importante, enfim, agora eu tô tomando ações para chegar, né, Ok. nesse caminho. Tá bom? Maravilhoso. Fantástico. Mas a gente foi só até o 2, né? E depois? Depois do 2, então, aí vem essa parte 3 e 4, que seria estabelecer os indicadores dentro de cada tema. Então, a gente deu um exemplo aqui de tema de água. Sim. Mas dentro da materialidade, normalmente você seria o vai 3. trabalhar com 10 temas. Então, dentro de cada um desses temas, você vai ter mais 5 indicadores, por exemplo. Então, já começa a ficar um desafio grande aí para as empresas, mas é assim mesmo. E você estabelecer metas, né? Não adianta só vou mensurar quanto eu tô gastando de água. E não tenho meta nenhuma, E não adianta. interessante, né, Felipe, que o paralelo a isso, você tem que ir mudando a cultura dentro da empresa para que todo mundo possa, junto com o projeto, né, realizar, operacionalizar lá na ponta, né? Perfeito. Maravilhoso. Bom, como é que o ESG se relaciona com os riscos corporativos? E eu queria que você explicasse essa diferença entre riscos corporativos e riscos de ESG. Acho que muita gente faz confusão. Ótimo. Eu que venho, inclusive, desse mundo aí de auditoria, de riscos, estava acostumado, muitas vezes, como é que a gente trabalhava com riscos, né, dentro das empresas. Fazia ali as reuniões, principalmente de alta administração, entendia estratégia e cascateava isso pro operacional, né, entendendo essa relação de riscos ali para a empresa conseguir atingir sua estratégia. Quando a gente entra nesse âmbito ESG, ele dá uma complicadinha. Primeiro porque ele envolve a empresa inteirinha. Segundo porque vocês já devem ter acompanhado alguns episódios que muitas vezes dentro de casa tá lindo, mas aí tem um bendito de um terceiro, tá dentro da minha cadeia, que vai fazer alguma coisa que vai impactar Que é o de forma público. muito relevante a minha companhia. O público que a gente se relaciona, que você explicou, os stakeholders. Exato. Porque aí é a imagem da minha empresa que tá atrelada. Não adianta, por mais que uma grande empresa vá contratar uma empresa um pouco menor, que tem uma outra empresa embaixo, e essa última empresa que faça a questão errada, eu isso quero- acaba impactando na imagem da grande, né? Eu quero que você dê um exemplo muito prático para quem está assistindo, né? Assim, algum exemplo mesmo, assim, olha, a gente não pode contratar, por exemplo, quem só nega imposto, um exemplo, tá? Um bom Seria exemplo. isso. Seria isso, ou você nega um posto, ou muitas vezes, dependendo do setor que você se encontra, uma prática, e aí é bom até esclarecer para o público aqui, uma prática de trabalho análogo escravo, por exemplo.
Porque tem, né, gente? Porque tem. Então isso é uma coisa interessante, até por isso que eu falei de explicar, porque muitas vezes a hora que vem isso na cabeça, a pessoa pensa, nossa, vai ter uma pessoa acorrentada lá. Pode ser que chegue nesse extremo, mas a gente não tá falando disso, né? Muitas vezes a gente tá falando de trabalho ali, por exemplo, na agricultura, que ele trabalha em troca de um salário muito pequeno, que acaba exigindo ele fazendo trocas ali, enfim. E isso vai contra as políticas de ESG que você implantou para a perenidade do seu negócio. Ok. É isso. Então imagina uma grande empresa de mercado aí que dependa do agro, e aí possivelmente tem alguém lá na base lá que esteja fazendo isso. Vai falar, opa, o fulano lá tá contratando, não sei o que, tem... Não é o walk the talk, né? Não é coerente. Não é coerente. Ok. Então precisa fazer essa diligência, conhecer com quem que você tá se relacionando, né? Felipe, nossa, tá. Eu podia ficar conversando com você que eu tô aprendendo até. Pra gente fechar, eu queria que você desse um conselho para quem tá começando essa jornada, né? Nos primeiros passos, que vai fazer o passo 1, passo 2, passo 3, né? E às vezes pode demorar, então segura aí a angústia. Eu queria que você desse um conselho, vai, pro pessoal. Eu acho que o principal conselho, você tocou um pouco nesse assunto aqui, é a pessoa ter calma, entender que isso é uma jornada, né? Porque às vezes sai no desespero e fala assim, não, eu preciso ter o relatório pronto. Calma, não divulga, e aí fica aqui, eu acho que o principal dos conselhos. Cuidado com o greenwashing que está sendo muito falado, porque hoje, que é principalmente no nosso universo, lê-se Greenwashing? fraude. Ah, Então, lê-se eu gosto das fraude. traduções. Toma cuidado para sair fazendo um relatório sem ter feito todo esse processinho que a gente está falando, sem ter esse cuidado de ter genuinamente questões ESG atreladas ao seu negócio. Maravilhoso, Felipe. Muito É isso. obrigada. Obrigado a você. Acho que eu e todo mundo aprendeu bastante com Foi você muito hoje. bom esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigado.